Isso tem diretamente a ver com o tipo de pacientes que nós temos. Por quê? Porque nós temos pacientes que têm múltiplos problemas que são graves e complexos. Eu não tenho como ter uma terapia passo a passo. Aliás, seria ótimo se eu tivesse. Eu sempre falo que, para mim, o melhor modelo de psicoterapia que existe no mundo é o tratamento para pânico do Barlow. Cara, você tem um sistema extremamente simples de tratamento, que eu consigo treinar vocês em uma manhã, vocês já sabem fazer ele de forma proficiente. Então ele é fantástico, ele é simples, ele é fácil, eu consigo ensinar bem. Infelizmente o DBT não é assim. Se fosse assim era melhor. Mas como nós não temos muitos problemas simples, eles são muitos e muito complexos, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter uma forma de tomar decisões dentro do tratamento. Até para que eu consiga transformar esse tratamento em algo empírico que seja possível de ser estudado, certo? Então nós temos um conjunto de princípios norteadores que vão nos orientar em termos de julgamento e tomada de decisão. Inclusive, deixa eu até mostrar para vocês. Nós estamos fazendo agora a validação de um negócio que vai revolucionar no Brasil a psicoterapia em DBT. A gente já está trabalhando com a Melanie Harnett já faz um ano nisso. Olha que legal. E a nossa supervisão, esse é um diferencial importante desse curso, tá? A nossa supervisão é totalmente baseada na competência dos terapeutas. Só que as competências dos terapeutas, elas não saíram da nossa cabeça assim do nada por nada, certo? As competências do terapeuta, elas são direcionadas a partir disso daqui. Eu vou mostrar para vocês a versão em inglês, tá? Mas a gente já está com a versão em português adaptada transculturalmente. A gente já está escrevendo o paper disso. Mas como ainda não foi publicado, a gente ainda não mostra, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. A gente está trabalhando em termos de uma escala de aderência. Então eu consigo medir a aderência do terapeuta ao processo terapêutico da DBT. Olha que máximo isso. Então eu consigo ter uma avaliação precisa de se vocês estão sendo efetivos ou não. E um detalhe. Esse vai ser o método pelo qual nós vamos certificar terapeutas em DBT pela Associação Brasileira de DBT e pela Sociedade Ibero-Americana de DBT. Tá? Por sinal, recomendo vocês que se associem à Sociedade Ibero-Americana. Eu sou vice-presidente dela, então eu preciso dizer para vocês, associem na CIDBT, ela é fantástica, ela representa DBT em toda a Ibero-América, maravilhosa. Depois eu passo o site, e se associem também na ABDBT, que é a brasileira, que ela tem uma relação, e também com a WDBTA. Mas a WDBT não precisa se associar, porque pela Ibero-Americana você já vira sócio dela meio que é o natural, tipo, é um caminho único. Depois, se vocês quiserem, eu conto um pouco sobre essa questão da organização de associações no mundo, tá? Até porque ela é bem nova. Então, a DBT, como tratamento baseado em princípios, ela se dá por causa disso. E o legal é que eu consigo avaliar se um terapeuta está sendo efetivo em usar esses princípios norteadores ou não. Isso significa, tá, gente, que eu não tenho necessariamente um jeito certo de fazer DBT. Mas eu consigo entender se o pensamento do paciente, do terapeuta, em relação ao que ele vai executar, está baseado em fatos ou não. Deixa eu mostrar isso de uma forma mais clara. Isso aqui é bem legal. Vou mostrar para vocês agora como é DBT no nível mais hardcore, assim. Isso aqui é uma aula avançada que eu dei sobre análise de soluções, tá? No treinamento avançado de DBT. Porque o treinamento intensivo em DBT, ele é o tratamento inicial, treinamento inicial, né? O que a gente tem depois é um treinamento avançado. Então, em termos aqui, se a gente for ver a análise em cadeia, eu não vou trabalhar toda a análise em cadeia, mas só para mostrar uma coisa. Quando a gente vai trabalhar a solução, tá? Em alguns aspectos com os pacientes, você sempre pode pensar em mais de um caminho para eles. E os dois caminhos estarem baseados em princípios. Por exemplo, aqui é um link de estou fazendo muito mal, que é um link cognitivo. Eu posso fazer o caminho 1, que é trazer a emoção à tona do que está vinculado a esse paciente, trabalhando disposição informal. Eu vou estender a meta do paciente e trazer a tristeza à tona em relação a não estar se aproximando dela. Eu clarifico contingências, evidenciando quais são as consequências do comportamento baseado nesse pensamento em relação à meta do paciente. Eu começo a treinar a paciente em mindfulness dos pensamentos, para trabalhar que ele discrimine pensamentos de fatos. Eu começo a introduzir
mudanças corporais frente à culpa como substituição de estímulo. Aqui é usar uma base da ação oposta como controle de estímulos. Então, eu faço o paciente mudar a postura corporal, faço que ele tenha uma postura que seja discrepante da postura corporal da emoção. Pronto, esse é um caminho. Caminho 2, eu posso ir pela ideia de modelar pensamento dialético, trabalhando a descrição do que é fazer muito mal, elaborar um plano de solução de problemas para que ela não se responsabilize por tudo, para que o marido dela não se responsabilize por tudo, e orientar ela sobre modelagem, sobre passo a passo que ela vai construindo o comportamento que ela quer. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque é para vocês verem, assim, eu tenho como fazer 2 formas diferentes, ou até mais, que sejam baseadas nos princípios da DBT. Então não existe um caminho certo. Existe o raciocínio correto. Existe a forma de você desenvolver esse processo. Claro que aqui a gente está falando de uma análise de soluções extremamente sofisticada. Ela é um pouquinho mais complicada de fazer. Ainda assim, a gente consegue ir desenvolvendo formas diferentes de relacionar as coisas e que estão baseadas em princípios da DBT. Tranquilo isso, gente? Dá para entender? Gostaram desse exemplo para conseguir pegar bem essa diferença? Ótimo. E esse é um ponto importante também de como funciona a DBT. Que bom que eu trouxe esse exemplo. Em DBT, nós nunca pensamos em estratégia por estratégia. Nós atuamos em blocos de estratégias, certo? Você dificilmente vai pensar assim, tirando nos exemplos que você vai trabalhar com exposição formal, onde você vai aplicar um protocolo de exposição, dificilmente você vai pensar assim, para essa situação eu vou treinar a habilidade de ação oposta. Bom, em geral isso vem, para entrar na habilidade de ação oposta eu vou ter que fazer uma resposta heterodoxa, a partir disso eu vou puxar alguma coisa de advogado do diabo, aí eu entro em algum aspecto de liberdade de escolha, ausência de alternativas, aí eu tento desenvolver a ação oposta, mas eu também vou validando como exposição aqui. Então você começa a desenvolver estratégias em grupo. O grande problema disso, e aqui, Joyce, vale o que o advogado do diabo que eu te fiz, é que na sessão você não pode estar preocupado em pensar nisso. Você tem que estar em mindfulness fluindo na sessão. Só que para você conseguir fazer isso, você precisa estudar pra cacete antes. Você tem que ter domínio da terapia. A tal ponto que isso flua naturalmente de você ao longo da sessão. E aqui é o grande calcanhar de Aquiles da DBT. A DBT, infelizmente, é um tratamento que depende demais do terapeuta e do grau de proficiência do terapeuta. Por que isso não é bom? Porque isso requer que eu tenha muito tempo treinando terapeutas, eu tenho pouca capacidade de expandir rápido isso, entende? Diferente, por exemplo, do modelo do Barlow, que para mim é um modelo ouro de psicoterapia. Se toda psicoterapia fosse assim, era perfeito. No qual, em uma tarde, eu consigo pegar e transformar 20 terapeutas em terapeutas altamente proficientes nisso. Aqui não, aqui demora um pouquinho mais de tempo. Então, quais são os princípios norteadores da DBT? Em primeiro lugar, o modelo biosocial. Num nível mais aprofundado, a gente vai ver que todos os outros, tudo em DBT tem relação com o modelo biosocial. De alguma forma vai voltar para lá. As teorias subjacentes aos processos de mudança. Quais são as teorias subjacentes aos processos de mudanças? Teorias subjacentes aos processos de modificação cognitiva, e aqui a gente está trabalhando, sim, sobre aspectos de reestruturação cognitiva, certo? Embora a gente não goste de usar esse nome, porque nós não fazemos substituição de pensamentos. O que nós trabalhamos é uma perspectiva dialética em relação aos pensamentos, é que o paciente perceba todas as possibilidades de pensamento, embora nós vamos trabalhar, sim, questionamento de pensamento e confrontação de pensamentos. As teorias subjacentes aos procedimentos de exposição, de manejo de contingências e de treinamento de habilidades. E a hierarquia de alvos prioritários, ou primários, como vocês preferirem. A partir disso, nós vamos organizar tudo isso numa formulação do caso, e essa formulação do caso é o que vai direcionar o nosso tratamento. Lembrando que a formulação de caso ela é um ente vivo no tratamento. O que isso significa? Ela está em constante atualização, sempre. Então, esses são os princípios que vão nortear o nosso julgamento e tomada de decisão.